para serem cancelados os vossos pecados. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, nós falamos muito sobre perdão. Nós lemos em Colossenses que foi através da cruz que Deus planejou perdoar os nossos pecados. Que Deus mandou o seu Filho, aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, para que ele viesse sofrer a morte de cruz, para que ganhássemos o perdão. Lemos no Salmo 130 que o perdão pertence a Deus, e que devemos esperar em Deus pelo perdão dos nossos pecados. Lemos na oração de Daniel, em Daniel capítulo 9, que ao povo cabe o corar de vergonha, e que a única esperança de obter perdão está baseada não na justiça do povo, mas nas misericórdias de Deus. Ou seja, estas leituras que fizemos ao longo da liturgia são preparatórias para a palavra. Nós esperamos ser perdoados de nossos pecados, através da cruz, como vimos em Colossenses. Nós esperamos ser perdoados porque nos dirigimos a Deus, que é o ofendido por nossos pecados, e esperamos o perdão dele, como lemos no Salmo 130. Não esperamos esse perdão baseado em méritos nossos. Ó Deus, eu fiz coisa errada, mas se o Senhor olhar para o que eu fiz de bom, o Senhor vai ver que no final compensa. Não, não é isso. Deus é justo quando disciplina o seu povo, e a nós cabe corar de vergonha. E quando vamos até Deus, vamos confiados em suas misericórdias. Mas daí falta uma última questão a ser perguntada aqui. Deus perdoa todo mundo? Deus perdoa todo mundo? E se você der a resposta afirmativa a essa pergunta, eu vou te fazer uma outra. Então, para que tem inferno? E deixe-me dizer uma coisa para você, Deus não perdoa todo mundo. O perdão está com Deus, a cruz é o meio de Deus para perdoar, Deus é o dono do perdão, e Ele não perdoa todo mundo. E tem gente que Deus não perdoa, que vai sofrer a eternidade no inferno. E ninguém mais amoroso do que o Senhor Jesus Cristo, que veio morrer na cruz para dar perdão. Note que Colossenses fala isso, que aprove a Deus mandar o perdão através da cruz, que a Deus pertence esse perdão. Era de se esperar que em Jesus nós ouvíssemos falar de perdão o tempo todo, e Ele fala de salvação, mas ninguém falou mais sobre inferno na Bíblia do que Cristo. E nós temos sofrido por conta de uma teologia manca, de gente que ouve muito falar que Deus é amor, mas se esquece de falar que esse amor tem condição. Deus não ama qualquer pessoa, Deus não perdoa qualquer pessoa, Deus não salva todas as pessoas. O inferno vai estar cheio de gente pela eternidade, gente que Deus não perdoou. E a gente precisa saber disso. E se perguntar se a gente está indo para lá, ou se a gente está perdoado. Essa é uma questão central da fé bíblica. E o que é que Atos, capítulo 3, verso 19, colocou como a condição de Deus para perdoar e cancelar pecados? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Deixe-me dizer, Deus não perdoa quem não está arrependido e convertido. Então hoje eu quero falar sobre arrependimento e conversão. Eu quero falar sobre aquilo que Deus exige para perdoar você. E note que com isso eu não estou dizendo que você e eu sejamos capazes de produzir isso. Hoje pela manhã estávamos falando em nossa escola dominical que a conversão é obra de Deus, que a regeneração é uma obra soberana do Espírito Santo, que Ele dá vida a quem quer. Mas o apelo de Deus aos pecadores é que eles se arrependam. E o anúncio da mensagem do Evangelho é assim. E por quê? Porque quando ouvimos esta mensagem, somos instruídos. O pecado é nosso, a misericórdia é de Deus.
Deus está ofertando salvação, mas eu preciso me arrepender. E eu não consigo sequer fazer isso sozinho. Eu preciso do Espírito produzindo isso em mim. Então, pastor, por que estamos falando sobre isso? Porque existe muita gente completamente enganada a respeito da salvação de sua alma. Está cheio de gente sentada no banco da igreja, achando que está indo para o céu, e está a passos largos caminhando para o inferno. E por quê? Porque não está arrependida, porque não está convertida. E nós precisamos falar sobre isso. Essa é uma questão central da fé bíblica, mas não é um assunto popular. Porque é complicado falar sobre mudança de vida. É muito mais fácil que você venha para a igreja para ouvir que Jesus te ama, para ouvir que Ele tem uma palavra de vitória para você, para ouvir que o seu sofrimento vai acabar, para ouvir que você é cabeça e não cauda, para ouvir que você decreta isso ou aquilo, que você pisa a cabeça do diabo, para ouvir que está tudo bem. É meio complicado vir para a igreja e sair daqui com aquela sensação assim, eu estou mal. E eu já passei por uma situação, há mais de 20 anos, nem pastor ordenado era seminarista. Quando preguei sobre arrependimento de pecados e terminou o culto, os meninos da UMP, da mocidade, vieram falar comigo: Márcio, nós estamos saindo agora para ir numa pizzaria, para dar uma relaxada, porque a palavra de hoje a gente está meio mal. Eu falo: não! Toma vergonha em vez de comer pizza. Vai orar, amigo. Vai buscar arrependimento. Vai mudar de vida, vai discutir que pecado você tem que largar. Não vai esquecer isso. Porque quando o Espírito nos incomoda, Ele está nos chamando ao arrependimento e à mudança de vida. Ou você acha o quê? Que as pessoas gostaram muito de Noé? Ele recebeu muitas curtidas no Facebook? Irmão, Jeremias foi preso e colocado numa cisterna, e depois numa gaiola. Daniel foi jogado na cova dos leões. João Batista foi decapitado. Jesus Cristo foi crucificado. E o que a mensagem de todos eles tinham em comum? Arrependimento. É claro que a palavra de Deus traz conforto. É claro que a palavra de Deus aquece os nossos corações. É claro que a palavra de Deus diminui a nossa ansiedade, extermina o nosso medo, nos consola com relação ao futuro. Mas antes, ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você vê João Batista e Jesus anunciando a chegada do reino de Deus nos evangelhos, a essência das mensagens de Jesus e de João é: arrependei-vos. E parece haver pouca ou nenhuma ênfase na mensagem de arrependimento nas igrejas evangélicas dos nossos dias. Isso não enche os templos, isso não dá coceirinha nos ouvidos. Parece que, talvez de uma maneira menos evidente, as pessoas querem sair da reunião e ir comer pizzas sossegadas, estando em paz e aquecidas e confortáveis na sua zona de pecado. Não, isso não deve acontecer assim. João Batista, quando anunciava o Evangelho, dizia: produzam frutos dignos de arrependimento. E quando você e eu começamos a pensar a respeito disso, como foi que nós nos tornamos membros da igreja? Você consegue lembrar? Bom, nós fizemos uma classe de pessoas que estão sendo instruídas na fé. O nome complicado, grego dessa classe é classe de catecúmenos. E então nós aprendemos as doutrinas e fomos instruídos. Mas, se você tirar nota 10 na prova de catecúmenos, você pode fazer profissão de fé? É isso? Não. Você é entrevistado por um grupo de irmãos experientes, anciãos, os presbíteros, que querem acompanhar você e que esperam, inclusive, que a classe de catecúmenos seja uma classe mais expandida. Ela dura normalmente de 6 meses a 1 ano, para quê? Para que as pessoas caminhem ao seu lado, para que elas verifiquem se há frutos dignos de arrependimento. E aí então você pode saber tudo. Você pode saber quem foi João Calvino, Martinho Lutero, o que é infralapsarianismo, supralapsarianismo, se há dicotomia, se há tricotomia, se há arrebatamento, se há qualquer outra questão aí, há milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico, dispensacionalista. Você pode conhecer tudo isso. Se você não tiver arrependimento e mudança de vida, um conselho de uma igreja que seja sincero e temente a Deus vai dizer: aqui não. As portas da igreja estão fechadas para você, porque a sua vida não exibe arrependimento.
Agora, vamos falar aqui, meus irmãos, é comum nos nossos dias, onde estamos preocupados em encher a igreja, em ter arrecadação para pagar a conta de luz, para pagar isso ou aquilo, é comum, você já ouviu muitas notícias de pessoas sendo reprovadas no exame para a pública profissão de fé? Você consegue perceber que, em nome da instituição crescer numericamente, nós estamos abrindo e franqueando o acesso ao reino dos céus e dando falsas sensações de segurança a pecadores que não estão convertidos, não estão arrependidos. Eu já tive o privilégio de participar, e por favor não tente enxergar maldade na minha palavra, eu não fiquei feliz com isso, por um lado, eu fiquei feliz com isso por outro lado. Mas eu já tive o privilégio de participar de reuniões de conselho, onde candidatos à pública profissão de fé foram reprovados. E eu posso contar só o milagre, não vou falar o santo. Um deles foi de um jovem, que chegou para fazer a pública profissão de fé, e um presbítero abriu o Facebook desse jovem. Falou assim: fulano, essa menina aqui que estava aqui no seu Facebook em setembro, você ficou com ela? E essa aqui em novembro, que você está agarradinho com ela aqui, você beijou essa menina? E aquela ali? E aquela ali? E aquela ali? Aí terminou e falou assim: eu não tenho mais perguntas. Meu voto já está decidido. E o menino falou: eu não sou convertido não. Levantou, tomou jeito, mudou e fez profissão de fé. 1 ano depois, graças a Deus. Teve um outro caso que foi ainda mais emblemático. O homem fumava, bebia, caía na calçada, dava um trabalho danado para a esposa, que já não era mais a esposa dele, mas ainda tinha compaixão dele e o socorria, e queria porque queria fazer profissão de fé. E já tinha tentado umas 6 ou 7 vezes quando eu cheguei na igreja. E ele foi tentar pela 8ª vez, quando eu estava lá. E aí então eu perguntei para ele: mas o senhor fuma? Ele falou: não, parei. Mas o senhor está com maço no bolso aqui. Ele falou: não, o que eu fumei aqui na porta antes de entrar foi o último. Mas o senhor bebe? Não. Mas o senhor está com hálito de cachaça. Não, a que eu tomei para pegar coragem para a entrevista aqui, foi a última, agora prometo, acabou. Te pergunto, você receberia uma pessoa assim, dizendo: você está arrependido? Você consegue entender isso? Mas às vezes, nós temos ficado cheios de dedos para tocar nesses assuntos. Jesus não negociou isso. Nosso Senhor Jesus chamou o jovem rico que desde a mocidade guardava todos os mandamentos, com exceção de alguns, e olhou para ele e falou assim: você obedece os mandamentos? E Jesus de propósito fala sobre honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, e ele fala: tudo isso eu tenho guardado. Mas Jesus pegou ele pela cobiça. Jesus pegou ele por adorar a outros deuses e ter o dinheiro antes de Deus, e falou: vende o que você tem e me segue. E aí o jovem foi embora triste, e Jesus não voltou dizendo: pera aí, jovem, volta aqui, vamos conversar. Jesus falou assim: seu coração não está arrependido. E isso é importante, meus irmãos, porque nós precisamos lembrar, Deus não está brincando. E a gente não deve viver a igreja como se fosse um assunto qualquer e leviano. Seria um grande pecado da parte do conselho desta igreja e das autoridades desta igreja tratar você como alguém que está a caminho do céu, quando na verdade você está a caminho do inferno. Seria uma maldade tremenda fazer algum desconto, uma promoção e baixar os juros para você de exigências inegociáveis de Jesus Cristo. E aí você não vai poder chegar nos portões celestiais e dizer assim: mas o pastor Márcio ou o conselho da igreja do Jardim América disseram que tudo bem. Jesus vai dizer: eu nunca disse isso. E eu costumo ilustrar essas questões dizendo assim: eu trabalho como um gerente das coisas aqui do reino dos céus, mas o meu cartão não tem essas facilidades. Sabe como acontece? Você vai no supermercado e de repente tem um produto lá que está com preço na prateleira e outro na etiqueta, e você reclama no caixa, aí chama o gerente. Aí o gerente vem, o cartão dele assim, né? Está lá no crachá do lado, aí o gerente vai lá e passa o cartão,
a caixa digita umas coisas, o gerente digita uma senha dele, um código, assina, aí o gerente baixa o preço do produto, entrega o produto, o gerente faz um monte de coisa. Ele tem esse poder. Eu não tenho. Jesus falou, arrependei-vos e convertei-vos. Eu não posso passar o cartão e falar, pode vir, sem arrependimento mesmo, sem conversão nenhuma, está tudo certo, você vai para o céu. Meu cartão não dá esse tipo de habilidade. Então, a coisa mais amorosa que eu posso fazer por todos os pecadores que estiverem diante de mim, lembrando que eu sou um pecador, é dizer, as exigências do reino dos céus são inegociáveis. E o que significa, afinal de contas, esse arrependimento? Bom, no texto que lemos em Atos 3,19, você vê, arrependei-vos e convertei-vos. Conversão, você já deve ter visto aquela plaquinha, né, que tem de trânsito, que tem uma espécie de um U invertido, é quando você faz o retorno e vai 180 graus, né, num caminho diferente. Você está indo para cá e converte, vai para lá. Essa ideia de conversão é a que nós temos em primeiro lugar. E, bom, isso está, sim, sem dúvida nenhuma, contido no significado da palavra conversão. Mas a palavra conversão, no grego, significa metanoia, que quer dizer mudança de mente. Quer dizer que você pensava de um jeito e agora você pensa de outro jeito. Quer dizer que você considerava algumas coisas boas e agora você as considera más. Outras coisas você considerava ridículas e agora você as considera importantes. O quê? Perder a corrida de Fórmula 1 no domingo de manhã para ouvir a palavra de Deus? Jamais! E aí então Deus impacta o teu coração e o Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo e você diz, que louco era eu de estar em outro lugar que não aos pés de Cristo, aprendendo da sua palavra. Você mudou de pensamento. Você considerava as coisas valiosas como Zaqueu, a ponto de roubar os próprios compatriotas seus, cobrando imposto excessivo deles, para que você enriquecesse. Dinheiro era importante. E de repente você encontra Cristo e diz, dinheiro não é importante mais não, dou metade que tenho para os pobres. Você considerava algumas coisas muito essenciais, como a companhia de pesca do seu pai. Mas de repente Jesus passa e fala, segue-me. Você larga a rede naquela mesma hora e fala assim, isso aqui não importa mais não, eu estou indo embora. Mudar a mente significa que o que você pensa sobre Deus, sobre você, sobre o pecado, tudo muda. O tamanho de Deus na sua mente agora é maior. Deus era alguém que você podia conversar com ele de longe, agora você entende que precisa estar perto dele o tempo todo. O seu pecado era alguma coisa assim, desagradável no máximo, mas Deus entende, né? E agora você percebe a sujeira e a odiosidade do seu pecado. A maneira como você deve se relacionar com Deus, para você era assim, eu passo lá para ver como é que Deus está uma vez por ano, no Natal, quem sabe na Páscoa. Mas deixa Deus viver a vida dele, deixa eu no meu cantinho, e de repente agora você entendeu que precisa de uma vida de comunhão intensa, de um relacionamento pessoal com o Senhor Deus. Você não pensa mais como pensava antes. Você submete a sua opinião a Deus. De tal forma que quando a Bíblia diz que algo é bom, mesmo que você não considerasse assim antes, agora você acredita em Deus. E quando a Bíblia diz que algo é ruim, mesmo que você não pensasse assim antes, agora você diz, a opinião de Deus é mais importante que a minha. Deus sabe mais do que eu. Deus é verdadeiro, eu sou mentiroso. E eu quero pensar como Deus pensa. Irmãos, não adianta, nós não vamos agir como Deus quer, a menos que nós pensemos como Deus pensa. A roupa que você escolheu para vir aqui hoje à noite é resultado do que você pensa sobre Deus. O horário que você chegou aqui no culto desta noite é um resultado do que você pensa sobre Deus. Mas eu cheguei atrasado. Bom, será que você faria isso se tivesse que encontrar com o presidente da República? Mas é o presidente da República. Mas é Deus! Qual é o conceito que você tem sobre Deus? O nosso pensamento dirige a nossa conduta. Eu não ousaria transgredir a lei da velocidade
numa rodovia cheia de radar porque eu não quero levar multa. Eu sei que quando eu ultrapasso o limite de velocidade, vai chegar na minha casa pelo correio, ou então agora pelo aplicativo do Departamento de Trânsito, uma cobrança de uma multa para mim. E eu não quero. Que bom que você pensa assim, mas você leva em conta também o fato de que Deus está tratando a mim e a você com relação aos nossos pecados, e que Ele é um Deus de justiça, e você leu sobre isso no livro de Daniel? Será que você pensa a respeito dessas coisas? Se acreditássemos de verdade, se o povo acreditasse de verdade que Noé falava sério, será que eles tinham entrado na arca? Imagina que agora chega alguém e diz assim, vai cair uma chuva, uma tempestade aqui em Goiânia, e esse telhado vai desabar. Se você acreditasse nessa pessoa, o que você faria? Você saía. Mas alguém chega e diz assim, Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso, e Ele não tolera o pecado, e é nosso dever viver em santidade. E nós estamos ouvindo isso dizendo, entendi, mas sabe o que é? Que, meu caso, sabe como é que é? E eu e você somos chamados a mudar de mente e a pensar de modo completamente diferente. Também somos chamados a estar tristes pelo pecado. Uma marca do arrependimento é que você submete a sua opinião a Deus. E uma segunda marca do arrependimento é que você se entristece quando peca. Há muita gente que enfatiza a tristeza nos dias de hoje quando está sofrendo. Não, eu pastor, estou mal, por quê? Porque sabe como é que é? Perdi o emprego, meu avô morreu, o cachorro está doente, o financiamento que eu queria para comprar um carro novo não saiu, as coisas no trabalho, sei lá, estão difíceis, tantas outras coisas, isso te entristece. Mas quebrar a lei de Deus para resolver algumas dessas coisas com o seu próprio recurso e em desobediência não deixa você triste. Então, você não está triste pelo pecado, mas sim triste pelo seu desconforto. Você tolera a desobediência a Deus com muito mais tranquilidade do que tolera o seu desconforto. O que significa que, no final das contas, seu Deus é você mesmo. Os testemunhos hoje em dia são assim. Eu vivi uma época em que a gente ia ouvir testemunho das pessoas e a pessoa dizia assim, irmãos, eu era rude, eu falava palavrão o tempo inteiro, eu entrava no bar para jogar sinuca 1h do sábado, saía no domingo 8h, virava a noite bebendo e jogando. Quando a minha mulher ia me buscar, eu batia nela com um taco de sinuca. Os meus filhos iam até lá porque não tinham dinheiro para comer pão, porque eu estava bebendo tudo em pinga. E aí Cristo me quebrou. E aí eu comecei a pensar completamente diferente. E aí a mesa de sinuca agora me dava nojo. E aí quando eu olhava a vida que aqueles colegas de bar estavam vivendo, eu pensava, que miséria é essa? O que eu fiz com a minha família? Eu tinha uma tristeza tão grande, que eu tinha nojo de mim mesmo. Nas palavras do puritano Thomas Brooks, arrependimento é o vômito da alma enojada com o seu pecado. Eu olho para mim, antes eu tenho nojo do que eu já fiz. E eu fico pensando como é que Deus pode amar um homem que tratou assim a sua esposa e o seu filho. Mas Deus me quebrou, irmãos. E hoje de sábado, eu estou distribuindo folheto. E hoje de domingo, eu não estou jogando sinuca e nem bebendo pinga, eu estou na igreja, tomando Santa Ceia. E hoje, quando meu filho vem até mim, ele não vem para me tirar do bar, ele vem comigo para a igreja. E a minha esposa não está reclamando que não tem comida, mas ela está dando graças a Deus comigo no culto, a obra que Deus fez na minha vida. O testemunho costumava ser assim. Mas esse testemunho não está enchendo templos hoje em dia. E aí as pessoas começam a dizer, eu andava era de Brasília, agora é BMW. Eu pagava aluguel, agora eu tenho 3 apartamentos. Eu era CLT, agora eu sou empresário. E o arrependimento foi embora. Testemunha é sobre o que as pessoas conquistam e não sobre o pecado que elas venceram. Não há lugar para pregação no Salmo 51, como tivemos hoje cedo, no Salmo 32. Não há lugar para tristeza segundo Deus. Aquela tristeza de dizer assim, olha para a minha vida, olha para a minha história, olha o que eu fiz. Como eu me entristeço por causa disso, mas agora olha para Deus e veja o que Ele fez. Pessoas arrependidas querem pensar como Deus pensa. Pessoas arrependidas se entristecem por seus pecados.
Pessoas arrependidas mudam. Terceiro e último ponto. E voltam para Deus. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre descobrir que está errado e se converter. Saul sabia que estava errado. Ele continuou errado por mais 20 anos perseguindo Davi. Saul sabia que Davi era o rei escolhido por Deus. E eu fiquei muito feliz, depois de falar no Salmo 51 hoje cedo, de ver que essa história está harmonizada com os currículos da nossa escola dominical e tem abençoado os nossos jovens, nossas crianças. Graças a Deus. E o que aconteceu com Saul? E eu imagino que os nossos alunos dos departamentos básicos da escola dominical estão aprendendo isso. Saul nunca se arrependeu. Saul nunca se arrependeu. Ele desobedeceu a Deus abertamente, porque o profeta falou, me espera para oferecer sacrifício. Não era função do rei oferecer sacrifício, mas os interesses de Saul eram mais importantes do que os interesses de Deus. E aí, então, quando o profeta está demorando, ele vai lá e oferece sacrifício. Quando Samuel chega e diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar, Deus rejeitou você. Saul sai agarrando na roupa do profeta e diz assim, pede por mim para Deus. Mas sabe o que é que Saul pede? Pede para Deus não tirar o reino de mim. Saul não pede para ser perdoado. Mas Davi faz coisas ainda piores. E nós vimos hoje cedo, Davi adultera, Davi violenta uma mulher, porque aquilo foi uma violência. Davi assassina. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã e ora o Salmo 51 e o Salmo 32, ele pede para Deus, não retires de mim o teu espírito. Saul está preocupado de perder o reino. Davi está preocupado de perder Deus. E essa é a diferença. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A questão toda é essa, é arrependimento. Do que estamos falando quando falamos de buscar a Deus? De perder todas as coisas, mas jamais perder Cristo. De renunciar a qualquer outro conforto que não seja o conforto que temos em Cristo. De abrir mão da própria opinião para ter a opinião de Cristo. De se entristecer quando contrariamos e desobedecemos a Cristo. E de dirigir a nossa vida para Cristo. Porque o que nos interessa agora é obedecer a Ele e fazer a vontade dEle. E essa é a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é a pessoa que fez besteira e agora sofre. Mas arrependimento é a pessoa que, mesmo sofrendo, vai voltar para Deus. Martinho Lutero tem uma frase que me impressiona. Ele diz assim, eu correria para Cristo, mesmo que Ele estivesse me esperando de chicote na mão. Já aconteceu com você? Brincou até tarde na rua, esfolou o dedão, arrancou a unha do dedão do pé, sujou aquela bermuda nova que a mãe falou para você não pôr para jogar bola. 10 horas da noite ela já chamou 3 vezes e você fingiu que não ouviu e foi para a casa do amigo. E agora é 10 horas da noite, agora você sabe que tem que voltar para casa. E sabe que a hora que chegar ela está esperando com o chinelo. Mas ainda é a casa. Ainda é a sua mãe, ainda é o seu pai, e ainda lá é o lugar para onde você deve voltar. E você está triste, sabe que fez coisa errada, mas você não consegue conceber a sua vida sem estar debaixo do amor daquele pai e daquela mãe. Assim, a gente volta para Cristo quando está arrependido, mesmo que as consequências sejam difíceis. Quem está com remorso quer evitar as consequências. Mas quem está arrependido aceita e enfrenta essas consequências porque quer voltar para Deus. Quem está com remorso lamenta o prejuízo que sofreu por ter pecado. Mas quem está arrependido lamenta ter entristecido e desobedecido a Deus. Quem está com remorso lamenta o estrago que o pecado causou. Mas quem está arrependido lamenta o pecado em si mesmo. Quem está com remorso tem uma tristeza que é segundo o mundo. O arrependido tem uma tristeza segundo Deus. A pessoa cheia de remorso não muda. O arrependido muda sim. A pessoa que tem remorso corre de Cristo. A pessoa arrependida corre para Cristo. Quem tem remorso esconde. Quem tem arrependimento confessa. O remorso traz morte, o arrependimento traz vida e salvação. O remorso traz tormento, o arrependimento traz alívio. O remorso é o que aconteceu com Saul, o que aconteceu com Judas. Mas o arrependimento é o que aconteceu com Davi e o que aconteceu com Pedro. Eu não estou dizendo a você que o arrependimento
é aquilo que Deus está esperando para te salvar. Porque Deus nunca vai olhar e falar assim, você se arrependeu, então eu te salvo. Na questão de que o teu arrependimento presta satisfação a Deus. Não, não, não. O que fez Deus olhar e falar, vou te perdoar, é Cristo morrendo na cruz. Então a satisfação, a justiça de Deus, é Deus olhar para mim e para você e dizer, você pecou e merece morrer. Mas quem morreu no teu lugar foi Cristo. É isso que paga pecados. E também não estou dizendo que Deus nos perdoa porque estamos arrependidos. Agora que você está arrependido, eu preciso te perdoar. Não, não. Ele nos perdoa porque Ele é gracioso. Ele não está nos dando nada que fosse uma dívida. É tudo misericórdia dEle. Mas eu estou dizendo, sim, que o instrumento do perdão de Deus é o arrependimento. Deus perdoa porque Ele cobrou de Cristo a satisfação por nossos pecados. Deus perdoa porque Ele é gracioso e misericordioso. Mas o instrumento para que esse perdão chegue até nós é arrependimento. E sem arrependimento, ninguém deveria esperar perdão. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. John Stott diz assim, a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Note que essa é uma questão muito, muito, muito antiga. E que estava em discussão por séculos de tradição cristã errada, acumulada na época da Reforma. Lutero lutou contra o falso arrependimento. Você lembra? Johannes Tetzel, cobrando indulgências. E percorrendo a Europa e dizendo assim, se você fizer uma boa obra, e der dinheiro para que Leão X construa a Basílica de São Pedro no Vaticano, essa boa obra vai te dar um bom crédito, e você pode fazer isso inclusive em nome de alguém que já morreu, e no momento em que a moeda no cofre te lentar, uma alma do purgatório para o céu irá saltar. É o seu slogan, seu merchan. E aí então Lutero encontra um homem que vinha sendo trabalhado no Evangelho, um homem completamente alcoolizado, e quando Lutero vai falar com ele, ele tira um atestado aqui, um certificado, eu já paguei as indulgências, já está resolvido, agora eu posso me embriagar à vontade, eu não preciso de arrependimento, eu comprei a minha salvação. E esse era o problema com o qual Lutero combatia. Há muitas outras práticas que podem ser completamente desvirtuadas e outras que já são desvirtuadas em si mesmas. A ideia da extrema unção, você pecou a vida inteira e só precisa na hora de morrer estar perto de um padre que vai lá e eu te absolvo e está tudo certo. Onde é que nós lemos na Escritura que Deus se interessa por padrões mecânicos de conduta? Onde é que nós lemos que basta o que você faz de maneira mecânica e simplesmente religiosa e que não brota de um coração dedicado a Deus? Onde é que nós lemos isso? E é por isso que Lutero, na sua primeira tese das 95, diz assim, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Sabe o que é isso? É que toda semana a gente volta aqui e fala assim, não está bom ainda, tem que melhorar. Vim buscar mais luz, vim buscar mais bênção, vim buscar mais orientação. Vim correr para perto de Deus e dizer, Deus, eu ainda preciso do Senhor e eu precisarei sempre. E essa semana eu te entristeci com palavras, com ações, com pensamentos. Eu preciso do Senhor, eu me achego a Ti porque eu mereci a Tua ira. Estende o Teu favor a mim, socorre-me, perdoa-me, ensina-me, dirige-me. Arrependimento não é uma coisa que a gente faz uma vez por ano. É o exercício diário da vida do cristão. E eu espero que essa palavra sirva para que a gente não se iluda. Para que a gente não tenha a impressão de que está vivendo uma vida cristã autêntica, quando na verdade estamos tolerando o pecado dentro da nossa vida. Estamos entristecendo a Deus sem que essa tristeza nos impacte. Estamos aceitando uma desobediência clara e aberta aos preceitos de Deus. Não aceitamos a opinião de Deus acima da nossa. Uma das piores frases que eu escuto, e é comum, lamentavelmente é comum, eu sei que está na Bíblia, pastor, mas o seu caso não interessa. Metanoia, conversão. A palavra que precisa ser dita para quem diz assim, eu sei que está na Bíblia, mas eu acho que vai se converter. Metanoia para você.
E aí então, vamos falar aqui a verdade, em amor. Porque Jesus, o amoroso Filho de Deus que veio morrer por nós, começou dizendo: arrependam-se, convertam-se. Como é que eu sei se eu estou arrependido? É a mensagem de capa do nosso boletim, e eu vou ler agora e comentá-la brevemente. Eu sei se eu estou arrependido se eu chamo o pecado de pecado. E não fico distorcendo ou desculpando. Mas sabe o que é? Foi a mulher que tu me deste. Então a culpa é dela e tua, porque o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, estava tudo certo. Se essa mulher não estivesse aqui perto, eu não teria feito isso. Pecado é pecado e o pecado é meu. E a gente viu hoje no Salmo 51 pela manhã, a iniquidade é minha, o pecado é meu. Davi está chamando o pecado para si porque é dele mesmo e pronto. E além de chamarmos o pecado de pecado e não procurarmos desculpas, nós demonstramos uma tristeza segundo Deus. Sim, em alguns sentidos faz parte do papel do profeta, faz parte da ação do Espírito na sua vida, deixar você triste pelo seu pecado. Mas não é uma tristeza desesperada, mas é uma tristeza sim. Você precisa sair daqui dizendo: não está bom. Eu estou muito confortável com a minha frieza espiritual. Eu estou muito tranquilo com a minha desobediência. Eu estou muito tranquilo com aquilo que eu faço e sei que desagrada a Deus. Isso não pode continuar assim. Eu estou muito tranquilo em meu relacionamento à distância com Jesus. Não, isso não pode continuar assim. A tristeza, segundo Deus, é principalmente uma tristeza sobre o próprio pecado, e não uma tristeza por ter sido surpreendido ou ter que lidar com as consequências do pecado. Quem está arrependido confessa seus pecados, antes mesmo de ser confrontado com eles, antes mesmo de ser apanhado em falta, antes mesmo das consequências o alcançarem. O arrependimento é um ato de transparência. Deus, eu não tenho como esconder do Senhor. É esse aqui, o verdadeiro Márcio, é isso que eu sou. E aí então o arrependido tem vontade e disposição para corrigir. Ele quer mudar, ele quer fazer diferente, ele quer melhorar, ele quer fazer o que for necessário para tornar as coisas certas e para demonstrar que mudou. Ele aceita as consequências do erro, se aquilo implica uma censura, se aquilo implica uma reparação, se aquilo implica uma medida judicial, se aquilo implica uma separação de relacionamento, ele está disposto a sofrer as consequências porque diz: eu causei isso. E se é necessário tomar alguma providência para reparar o estrago, sofrer algum dano para ressarcir a pessoa que foi ferida, tomar providências para que o ato não aconteça novamente, o arrependido está disposto a fazer isso. Lembra de Zaqueu? Eu devolvo metade do que tenho para os pobres, e se eu estou roubando alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí então, o que é que Jesus diz? Hoje houve salvação nesta casa, porque aqui tem um verdadeiro filho de Abraão. Por quê? Porque agora ele não está mais apegado ao dinheiro, ele já mudou de ideia, metanoia. E aquilo que ele fez de errado, ele está disposto a corrigir. Os arrependidos são pacientes com aqueles que machucaram e vitimaram, e esperam o tempo necessário para que as coisas voltem ao seu devido lugar. Eles, inclusive, não ficam pressionando aqueles que ofenderam. E aqui nós já estamos falando um pouco do relacionamento entre uns e outros, e não necessariamente o nosso relacionamento com Deus. Mas o arrependido está disposto a confessar o que fez, mesmo diante das mais graves consequências. O arrependido lamenta as consequências do pecado, mas não se irrita por causa delas, não se ressente por causa delas. Ele não se diz injustiçado, ele não se faz de vítima, ele não é um pobre coitado, ele é alguém que merece a santa justiça do Senhor. E ele entende que às vezes o pecado causa graves danos, e que faz parte inclusive da misericórdia de Deus tratar com ele a partir desses danos. Quando o pecado envolve um vício, um padrão de comportamento, o arrependido aceita ajuda. Ele não negligencia procurar um conselheiro, um sólido programa ou mesmo um centro de reabilitação. Quando a pessoa está realmente arrependida, ela não se indigna com a responsabilização graciosa, com a repreensão pastoral ou com a disciplina da igreja. Deixe-me perguntar uma coisa importante para você. Haveria espaço no seu coração para ouvir a palavra de Deus, do seu pastor e das autoridades da igreja sobre a sua vida, dizendo que você está errado? Ou
você, ao ouvir do pastor, ao ouvir do presbítero, ao ouvir do irmão, que você está em pecado, você iria embora ressentido com a pessoa que ousou perturbar o seu sossego. Se essa é a sua postura, questione o seu arrependimento. Pessoas que estão verdadeiramente arrependidas se arrependem continuamente. E quando confrontadas com seus pecados, podem até num primeiro momento ter uma reação assim, porque somos de carne e osso e pecadores. Mas pecadores arrependidos vão terminar gratos. Gratos pela oportunidade de serem corrigidos. Gratos pela oportunidade de receber orientação, receber a palavra, de terem os seus erros expostos para que possam ser, de fato, corrigidos. Pessoas arrependidas buscam conforto na graça de Cristo e não porque escaparam das consequências. Pessoas arrependidas são humildes e dispostas a aprender. Irmão, nós precisamos pensar nisso. Pessoas arrependidas estão tristes com o pecado. Se você está vivendo confortavelmente no seu pecado, na sua displicência, na sua frieza espiritual, se um relacionamento à distância entre você e Deus basta para você, questione o seu arrependimento e, com isso, a sua salvação. Questione. Um rapaz aceitou namorar com uma moça à distância. E aí, então, ele mandou uma carta para ela. Na época que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, chamada de vídeo. E aí a moça respondeu a carta efusivamente, com papel de carta, perfumado, desenho de coraçãozinho, em 2 dias. Ele ficou muito animado e escreveu outra carta para a moça. E ela respondeu, agora já em papel ao maço, sem perfume, sem desenho, em 7 dias. E aí ele mandou uma outra carta para a moça, ela respondeu já num papel de pão em 15 dias. E um texto um pouquinho menor. E ele mandou mais uma e ela não respondeu mais. E ele foi atrás e descobriu o que tinha acontecido. Ela tinha casado com o carteiro. É assim que você quer se relacionar com Jesus? A essa distância? Tá bom para você? A Bíblia fala que o nosso relacionamento com Jesus é o modelo supremo do relacionamento de marido e mulher. Existe casamento quando o marido dorme em Itumbiara e a esposa dorme em Araguari? Isso é casamento? Quando eles não conversam, quando eles não compartilham os objetivos de vida, quando o que ele faz não impacta a vida dela, o que ela faz não impacta a vida dele, isso é vida cristã? Nós precisamos mudar, irmãos, precisamos de uma opinião bíblica, precisamos de um relacionamento fervoroso com Cristo. Não se iluda, em nome de Jesus. Deus está chamando a gente para uma vida contínua de arrependimento. Quando Deus tem opinião, você ainda fica com a sua? Quando você abre a Bíblia e lê o que a Bíblia está dizendo, você ainda fala assim, eu sei, mas eu vou fazer um pouco diferente, porque eu sei melhor aqui do que Deus. O meu caso é diferente. Deus vai olhar para isso e Ele vai entender. Arrependimento, irmão. Mudança de mente. Arrependimento, tristeza segundo Deus com o pecado. Arrependimento, mudança de vida. Irmãos, nós precisamos falar disso o tempo todo. Nós precisamos estar abertos à exortação uns dos outros, à exortação da palavra de Deus. Nós precisamos estar em constante avaliação espiritual. Caso contrário, nós estamos nos enganando. Livre-me Deus. Livre-me Deus da tentação de deixar você confortável no seu pecado, para eu ter uma vida mais tranquila. Livre-me, Deus. É uma tentação para mim, é uma tentação para você. E eu ouso dizer, amo Goiás a cada dia que passa, mais. Não tem pamonha igual a que tem aqui, esquece. Piqui eu não aprendi a gostar e acho que não vai ter jeito, irmão, vocês vão ter que me perdoar.
Mas aquele enroladinho de queijo, você já sabe, com leite condensado em cima, aquilo é uma coisa maravilhosa. Esse povo é acolhedor. Esse povo tem. Mas existe uma coisa que é forte em muitos lugares do Brasil, mas aqui parece ser mais. As pessoas não gostam de confronto. Elas querem manter a paz. Deixa cada um com o seu problema. Não tem como ser crente sem ser confrontado com o seu pecado. Não tem como brincar de crente e vir para uma igreja só escutar coisa boa e agradável todos os dias. A gente tem que escutar uma mensagem importante. Você e eu somos pecadores, carecemos de arrependimento, precisamos pensar como Deus pensa, precisamos ficar tristes quando pecamos, precisamos buscar mudança de vida. Caso contrário, não está ninguém indo para o céu, porque não está ninguém arrependido. E ponto, é isso aí, gostou ou não gostou, essa é a palavra de Deus. E o meu cartão, vou usar a metáfora de novo, não adianta, eu não posso passar lá, digitar a sua senha, cliente, membro número 101, 102, dou um desconto aqui, está autorizado a pecar, sem ser incomodado pelo pastor, e pronto. Eu não tenho esse poder. A minha oração, meu irmão e minha irmã, é que você examine a sua vida e se pergunte, eu estou arrependido? Eu estou vivendo uma vida cristã verdadeira? Ou eu estou vindo aqui brincando de ser crente, achando que estou indo para o céu, e achando que está tudo bem entre mim e Deus, e agora acabei de descobrir que não está nada bem, coisa nenhuma. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver em contínuo arrependimento. E se você descobriu que não estava arrependido até agora, arrependa-se agora mesmo, está em tempo. Não saia dessa porta aqui sem se arrepender. Sem confessar a Deus esse pecado, sem confessar o teu orgulho, a tua vaidade, a tua rebeldia, a tua insubmissão, sem se quebrar a Deus e dizer, Deus, me perdoa e me ajuda. Que Deus nos dê essa graça em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos preparar para a ceia, meus irmãos. E nós vamos fazer aquele exame que a Escritura requer para sentar na mesa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina aí o teu coração enquanto a gente canta. No perdão que eu tenho em ti, eu aprendo a perdoar e eu sento em torno desta mesa. Vamos cantar vinho e pão e, enquanto isso, refletir a respeito do nosso arrependimento.